Está no ar, S2 Notícias. Oferecimento. Sistema de energia solar da Monitel. Economize até 95% da sua conta de energia. Invista agora na energia do futuro. Deixe o sol pagar a sua conta. Posto Ipiranga da Avenida Pedro Meto. Agora com pão quentinho na conveniência MPM. Tudo o que você precisa, você encontra aqui. Oi pessoal, bom dia! E amanhã, dia 21 de abril, a Associação Atlética Barra Bonita, a ABB, comemora 100 anos de fundação. O centenário Clube da Cidade marca a história do município na área esportiva e social. E um dos personagens que fazem parte dessa história centenária é a professora Maria José Saf Bozo, que desde menina fez parte do clube e inclusive foi rainha da telha, evento realizado pela AABB a partir de 1961. Ela conta essa e outras histórias. Eu nasci na rua 1º de Março. Naquele trechinho famoso que tinha a padaria Ideal da minha avó, na frente tinha o armazém do meu tio Saturno, depois tinha a loja do tio Tchê, que também era a diretoria da ABB. Mas tinha meu tio era o Renato Adamo Bola, o Renatinho, né? Que era o futebolista da ABB. E ele, lá na casa da minha avó, eram guardadas as roupas, os uniformes da ABB, as bolas da ABB, e tudo era tramado, tudo era discutido ali na padaria, no clube da ABB, que no começo era lá onde é a Diamante Azul, lá na rua Campos Sales. Então eu participei, ouvia as conversas, ouvia o que é que iam fazer para construir o prédio da 1º de Março. Então, eram quermesses, na quermesse tinha muito nordestino que tinha vindo trabalhar na barragem. Era um movimento. Quem trabalhava? As mulheres das famílias dos italianos da 1º de Março e das adjacências, não só da 1º de Março. Então aquelas famílias tradicionais da cidade, que vale assim enumerar: Bola, Cavalari, Bressanin, Sestari, tinha os portugueses também, os Azanha, que mais? O SAF, os Perassoli, é uma lista enorme. O seu Otávio Antenor, os Bataiola, os Tórcia. Então reunia no final de semana para fazer. Quem é que fazia as comidas? As mulheres das famílias que faziam durante a semana, os doces, tudo que vendia. E assim, os bailes que faziam na sede antiga da ABB iam adquirindo as verbas para fazer o prédio. Quem ajudava a fazer? Tinha os pedreiros, mas nos finais de semana, os membros das famílias abebianas iam trabalhar também no prédio. Teve inclusive um carnaval que ficou assim histórico, que o prédio não estava pronto e a pista de dança estava só cimentada. Ah, meu Deus do céu! Levantava uma poeira. E eu fui naquele carnaval, lógico que eu fui, né? Você acha que eu tinha 12 anos, mas eu fui. Eu fui porque meus tios eram todos da diretoria, eu fui, mas ficou na história. Parava de dançar, passava pano, as mulheradas da rua, da abebianas, passavam pano, lavava aquilo lá, secava e depois voltava a tocar outra vez. Então eu participei de tudo isso daí. Participava, via que era uma família. Então, o último Réveillon que teve lá no clube da ABB, na Campos Sales, eu lembro que eu fui. Eu era bem menina. Mas qual foi? Eu ficava vendo dançar e comendo sanduíche de salame. Mas eu participava. Na inauguração da ABB, nossa, foi histórico. Agora, tem uma coisa que não dá para esquecer. O que na ABB, quem lembrado como era o prédio antigo, naquele sobrado, na parte de cima era aqueles vitrôs enormes, né? Mas era tudo acortinado. E eu achei, assim, aquilo que me marcou muito. Quem fez aquelas cortinas foram as mulheres dos abebianos. Então, a minha tia Elvira, a minha tia Tita, a minha mãe, a tia Leonora, a dona Altina Bola, a dona Alice Bola, as do Sestari. Mas assim, ficava a ABB, a parte de baixo,
era só máquina de costura. As mulheres levavam. Você sabia disso? Não. Eles levavam elas levavam as máquinas de costura e aos sábados e domingos elas reuniam fazendo a cortina. Então, a Yolanda Petri, mais uma turma de mulheres, foram para São Paulo comprar os tecidos. Eu lembro até hoje, era de voal, branca. Então, você pode imaginar quem que faz isso daí hoje? É difícil quem faz isso daí. Então, foi uma coisa assim muito bonita, era muito família. A alegria que foi a inauguração do prédio da BB não tem tamanho. Eu participei. Bom, como estava na rua, meus tios eram da diretoria, era mais fácil eles pegarem eu e a Bernadette Bataiola, que eram as duas sobrinhas, e quem entrou empurrando o bolo do aniversário? Nós duas junto com a dona Cladir Manin, porque estava no lugar da dona Marcela, esposa do seu Vicente Antônio Zenaro Manin, que era o prefeito da época. Foi uma festa muito emocionante, tanto que no prédio, que ainda está na 1º de março, tem um painel de azulejo português, não sei se você já viu, que aquilo é emocionante. Aquela foto rodou, né, inauguração. Então eram bailes em cima de bailes, era o baile da telha, que era o baile da BB, o Réveillon era sempre. Então meu tio bolava as coisas. Quem que ele chamava? Ele chamava eu e a Bernadette e mais as amigas da gente para fazerem assim, Réveillon, segurava, era bexiga que estourava, que soltava. E os bailes, fora as brincadeiras dançantes, então era uma família. Isso tudo foi assim, passando, chegando, aí nós fomos crescendo dentro da BB, vendo a parte social e participando do futebol. Porque éramos todas abebianas ferrenhas. Até hoje ainda eu sou abebiana, não vou morrer abebiana. Onde nós íamos no campo? No campo dos Petri, na barranca do Rio Tietê. Nós íamos, todo domingo era o passeio, todo mundo de bob, de rolinho de lenço na cabeça, era a parte feminina que ficava do lado de cima da BB, embaixo dos eucaliptos. E torcia que nem não sei o que. Agora, bonito de ver era quando tinha derby, né? A BB e Igaraçu. Você pode imaginar? Você não imagina o que era. Vocês não imaginam o que era. A turma da BB ficava do lado de cima, a turma de Igaraçu ficava do lado de baixo. Mas era uma briga e aquilo a gente participava de tudo. E os jogadores, falando de futebol, talvez a turma não vai saber, quem mais vai falar sobre a BB, não sabe disso, mas eu vivia isso daí na casa da minha avó. Vinha os jogadores de fora para jogar. Onde eles ficavam? Na casa dos abebianos. E antes do jogo, eles almoçavam nas famílias, almoçavam junto com a gente. Então vinha de Bariri, vinha de Itapuí, vinha de Jaú, vinha de não sei onde, ficavam, participavam, vinham já antes para ir no baile, se tinha baile na BB, eles já iam no baile. Mas eu achava bonito eles participarem do almoço em família. Depois ficava campeão, tinha um jantar de confraternização. Bom, nem tinha restaurante naquele tempo. Quem fazia comida? As mulheres da família dos abebianos. Então, era família. E isso foi até muitos e muitos anos depois. Hoje, atualmente, eu não sei como está. Que aí vai mudando. A BB fez parte da sua história, né? Então... Fez. Quando eu tinha... Aí começou no clube, no Ideal Clube. Era o Ideal Clube ainda, na rua Campos Sales. Tinha o baile da cana. Isso desde os 1950 e pouco tinha o baile da cana. A primeira rainha da cana foi a Clarice Lasmar. Aí a BB tinha que fazer um baile que chamasse toda a cidade, né? O quê? Baile do quê? Por que não o baile da telha? A Barra Bonita era o maior parque ceramista da América Latina, não era do Brasil nem de São Paulo, da América Latina. Então foi o baile da telha. A primeira rainha da telha, para quem lembrar, foi a Márcia Mantovani Sumares. Então a diretoria escolhia e ia ser a rainha. Então o baile era uma coisa, né? Porque a famosa BB, a Márcia
Então o baile foi um negócio. A segunda foi a Maria Bernadette Bataiola, é da diretoria escolhida. Agora o meu já foi meio diferente, eu fui a terceira. Eu fui a terceira em 1963. O baile da telha começou em 61. Em 63, então o Vila Nova resolveu fazer um tipo de uma revanche, né? Por que só a bebê? Por que não lá em cima também não ter movimento? E começou a dividir a turma. Então eles lançaram, era uma candidata, que o pai era oleiro e eu. Mas eu era ali da bebê, né? Da família bebiana. Então foi a primeira vez que teve eleição mesmo, voto a voto. Então a senhora ganhou na eleição. Ganhei na eleição. Então, Como que era? Era gostoso participar, ser a rainha nessa época aí? você pode imaginar, né? Era emocionante, né? E eu não sabia se eu ia ser a rainha, as outras já iam no baile. O baile era em julho, nas férias de julho, que escolhia quem ia ser a rainha. Em setembro era o baile da telha. Bom, no meu já foi diferente, então no dia da escolha eu não sabia se eu ia ser ou não, podia ganhar, podia perder. Eu tenho foto dessas coisas aí, de como foi, quem foi apurar os votos, então era voto a voto. A turma do Vila Nova desceu, logicamente que desceu em penca, só que os abebianos também cerraram fileira. E veio a turma da barragem. A turma da barragem que se comprometeu, queria votar em mim. E eu ganhei. Então foram duas emoções. Aí em setembro foi o baile. Foi o baile, foi a primeira vez que o seu Alexandre fazia, o Alexandre Lasmar fazia assim ele era uma pessoa muito adiante do seu tempo. Ele fez os cartazes eram tudo feito com foto, ficamos assim uma tarde, um dia todo tirando foto na barragem que era inaugurado aqueles tempos. Então e o baile veio uma orquestra assim, Cid Grey, que era uma orquestra famosésima de São Paulo. Então foi o baile entupido. Depois continuou, 64, foi a Elizabeth Vitória, que você conhece. E aí foram outras, a Alice Salve, a Marta Betiol, a Maria Zulina Lourenção, a Josefina Lourenção, a Suelina, as que eu lembro. Depois até eu casar, 67 eu casei, aí depois já não participava tanto. Então sempre o que tem que se ressaltar é que a família bebiana, o clube da Associação Atlética Barra Bonita, era um clube de família. As famílias de italianos principalmente, porque era a italianada? Era. Nós éramos a italianada mesmo. E poucos espanhóis, poucos portugueses. Barra Bonita era uma cidade de italianos. E eles eram tão fanáticos que eu acho que tinham um preconceito muito grande. Eles não deixavam, eles não ensinavam a gente. A gente falava um pouco de italiano, aquilo que eles falavam, mas não que eles ensinassem assim. A gente aprendia na prática qual era a tradução. Mas escrever, bem poucos, ninguém sabia. Eu até hoje não sei. Então eu lembro que o meu tio Tché, o César Saf, que era sempre tesoureiro da BB, ele falava assim, não tem uma curva no Tietê? Quando a gente do lado de Igaraçu não tem uma curva. Lá ele falava, casque tutti qua. Tudo que vinha aqueles mais tranqueirão, mais não sei o quê, parava lá. Então isso ficou, quando eu vejo aquela curva eu lembro do meu tio que falava isso daí. Então era uma coisa de família. A BB era um clube de família. Que assim, desde de criança, tinha o carnaval de matinê, que eram as crianças. E assim, 5, 6 anos, 4, já ia criançada, já ia com aquele amor. Os pais levavam para torcer no futebol. Então, era uma coisa de família, de tradição. Então, o meu tio Tché criou o slogan. Carnaval é na associação. Então, tinha que ser, podia ter o do Vila Nova, mas não adiantava. Tinha o do Vila Nova, mas não era igual ao da BB. Então ficava como? Como que era antigamente o carnaval? Vila Nova, lá no Vila Nova, que você sabe onde é, descia a rua, passava na BB, juntava com a turma da BB, dançava, não sei o quê. Aí a gente subia a rua, a subida do rock, subia e ia no Ideal Clube.
Era lá o clube mais da nata, né? A gente era mais proletariado. Mas era assim que era. E até hoje eu não sei, quando inaugurou a piscina, foi uma festa. Até que eu tinha as crianças pequenas, meus filhos eram pequenos, nós íamos, levava as crianças. A senhora participou na inauguração da piscina? Não, eu participei de como era, mas o dia que jogaram todos o seu tio Thor, seu tio Renato, o tio Tchê, tudo na piscina, eu não estava aquele dia, porque aí eu já estava, na época que eu estava fazendo faculdade, casada, com 2 crianças, aí muda tudo de figura. Mas ainda participei bastante, mesmo casada, de carnaval, quando nós íamos fantasiados, porque a gente ia de fantasia no carnaval. Foi tudo de fantasia. Tudo de fantasia. Era uma coisa assim, que não dá. E eu via o amor que o meu tio Renato tinha pelo time, e todos ali da 1º de março, e todas as famílias. Não era só os italianos, porque depois foi agregando os sírios, os turcos, vamos falar assim, porque era o jeito que falavam, né? Eles que me desculpem, mas ele é assim que a turma fala. A turcaiada. Assim como era italianada, era turcaiada. Não tinha tanto portuguesaiada, porque não tinha tantos portugueses aqui. Mas tinha, sim. Seu Azanha, o seu Júlio Azanha era uma figura, uma pessoa fora de série. Não tinha eu, os Otero também, eram o Cláudio Lopes, então, espanhóis. Mas a maioria da Barra era italianos e principalmente os calabreses. Teu avô, não sei de que lugar de Itália, que era o Fernando Perassoli, não sei, mas então tinha muito. Então foi assim, a bebê foi importantíssimo na minha vida, na vida da cidade, e eu espero que ela dure mais 100 anos, chegue nos 200, porque eu vi quando teve a entrega dos sócios remidos, que vieram muitos abebianos que já tinham mudado da Barra, estavam em Niterói, a família Nance, eles estavam lá em Niterói, vieram todos para receber o título. Foi emocionante ver, inclusive tinha até o padrinho da minha mãe, o seu Tomás Nance, que a gente nunca tinha, eu não conhecia. Eles vieram todos, que eram abebianos ferrenhos, fanáticos. Então a bebê é isso, a bebê é família, é tradição. Carnaval é carnaval, mas carnaval é na associação. Então é isso daí, é isso que eu tenho que desejar pro El Sagui, né, que é o presidente agora, que foi meu aluno, no SESI, que ele faça, assim, continue pondo os seus projetos em prática. A gente sabe que mudou o esquema, não é mais aquele clube, não é mais assim, é outro tipo de diversão. Não sei quantos sócios tem, mas a quantidade de sócios que tinha na BB. Mas hoje em dia, mudou, tudo mudou, já não tem mais aquela quantidade de sócios, tudo. E a gente sabe que tomara que ele continue mantendo a piscina, que aquele conjunto, aquele parque do Natalino Meto era fora de série, era assim, a gente ficava tranquila, eu como mãe e como eu, as outras mães também, porque sabia que o Deodato, que tomava conta da piscina, cuidava das nossas crianças. Então, ele ficava com o apito na mão, não deixava pular do trampolim, não deixava isso, chamava atenção se estavam fazendo alguma coisa. Então, a gente deixava tranquilo porque continuava sendo família. Então, eu tenho que lembrar do Deodato, que seria uma injustiça eu não citar o Deodato com o que ele fazia. Não sei se você ia na piscina. Eu cheguei. Você já mais novinho, não, né? Um pouco mais não, mas eu fui bastante. Mas Já era o Tarzan já. Então. Então, mas eu peguei o tempo. Meus filhos pegaram o tempo do Deodato. Então, o que eu tenho, não sei mais se você quer mais do que eu. Então, eu tenho que destacar o papel das mulheres, das famílias abebianas. Isso tem que ser destacado. Que faziam as comidas, faziam as cortinas, faziam a faxina naquele famoso carnaval antes de inaugurar, que levantava uma poeira dos danados e a gente ajudava a limpar, não sei o que lá, parava, limpava, passava pano molhado, aí continuava dançando até de madrugada. Então era legal, sabe, a gente sabia na saída do baile quem tinha bebido, que iam chamar, era tudo parente, todas primaiadas, tudo coisa. Então era família, era gostoso. Até mais. S2 Notícias.